Bem, está chegando o nosso horário, já são 6h05. Hoje nós não tivemos o nosso curso do Livro dos Médios, que a Rosângela teve um probleminha, mas semana que vem estaremos juntos, né? O Livro dos Médios já está chegando quase ao final do estudo, não é? Tem mais gente chegando aqui. Então vamos lá, está chegando o nosso horário. Então, para a gente iniciar, eu vou pedir para a nossa irmã Ideína fazer a nossa prece de abertura do nosso estudo de hoje. Elevando o nosso pensamento ao Pai, muito agradecidos por esse momento de estudo, onde possamos aprender um pouco mais, nesse momento sublime em que vos agradecemos, Pai, por termos a oportunidade de estarmos reunidos, com o amparo da equipe da espiritualidade, Francisco de Assis, que nos permite estar em sua casa, nosso querido companheiro Jasos Gonçalves, e muito agradecidas somos, Senhor, por tudo, que nesse momento de estudo possamos assimilar o que a nós será passado e que a sua luz se faça, Senhor, em nosso coração e em nossa consciência, hoje, agora e sempre, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Agradecemos a nossa companheira Ideína pela prece e vamos aqui iniciar o nosso estudo, lembrando que nesse horário, sexta-feira, às 18h10, nós estudamos a obra As Parábolas de Jesus, desse livro do Caibar-Schutter. Na quinta-feira, às 18h10, nós estudamos a segunda parte, que são os ensinos de Jesus. E na sexta-feira, às 18h10, nós estudamos a primeira parte do livro, que são as parábolas de Jesus. E nós estamos estudando a parábola do credor incompassivo. Já estamos, hoje é a segunda aula, né, dia 29/10, segunda não, se eu não me engano, deixa eu verificar aqui. Essa hoje é a quarta aula sobre a parábola do credor incompassivo. É uma parábola bastante ampla, uma parábola que nos trouxe e vem nos trazendo, né, muitos ensinamentos, e hoje, se Deus quiser, nós vamos concluir essa parábola. É uma parábola muito rica mesmo. Então, deixa eu só anotar aqui direitinho. Hoje nós estamos indo para a quarta aula, é a quarta aula da parábola. E se a gente fosse prosseguindo, nós íamos encontrar aqui muito mais observações para que a gente pudesse fazer sobre esse tema. Mas nós teremos, né, com certeza, no futuro, outras oportunidades de estudarmos essa parábola. É uma parábola muito rica mesmo. Eu vou fazer uma leitura rápida da parábola, que é sempre bom para a gente relembrar a história, né, a parábola. Então, ela diz assim, deixa eu puxar aqui, parábola do credor. Eu já avancei até aqui. Espera um instantinho. Está aqui. Parábola do credor incompassivo, Mateus, capítulo 18, versículos 21-35. Quem quiser acompanhar a leitura, eu estou lendo agora no livro do Caibar, tá? Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E tendo começado a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Uma quantia exorbitante, né?
Isso aí é bom a gente sempre lembrar. Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei tudo. E o senhor teve compaixão daquele servo. Deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida, né? Então, o senhor, amorosamente, teve compaixão daquele servo, né? Deixou ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 denários, uma quantia ínfima. E segurando-o, sufocava, dizendo-lhe: paga o que me deves. E este, caindo-lhe aos pés, implorava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não atendeu, mas foi embora e mandou conservá-lo preso, até que pagasse toda a dívida, né? Vendo, pois, os seus companheiros de serviço o que se tinha passado, ficaram muitíssimo tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando-o, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pedistes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro? Né? Então o Senhor perguntou isso para ele, se ele não devia também ter compaixão do companheiro. Como eu tive de ti. Irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Só um minutinho, gente, que aí eu vou fazendo, já vou fazendo umas anotações. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar ao seu irmão. Então a gente vai ver aqui, né, que é muito interessante, né, essa parábola, e ela tem muita coisa para nos trazer. Então, nós vamos agora fazer algumas considerações, porque as outras questões, pelo menos muitas questões, nós já abordamos sobre essa parábola. Mas hoje, na semana passada, nós falamos dos conflitos existenciais, lembra? Nós mostramos um PDF, falamos dos conflitos existenciais, e desde o início da parábola, nós falamos de uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, que são aqueles atormentadores. Se vocês estão lembrados, na parábola, quem tiver com a Bíblia aí, dá uma olhadinha em Mateus 18:34. Mateus 18:34. Mateus é o primeiro, né? É o primeiro evangelista, então não tem nem que a gente encontrar dificuldade. Em Mateus 18:34, eu estou voltando só para a gente lembrar disso. Está lá, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 34. Isso aqui é só para a gente relembrar. Que diz assim: e o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Em algumas Bíblias vai estar verdugos, em outros vai estar carcereiros, em outros vão estar atormentadores, não é? Várias Bíblias vão usar expressões diferentes. Se alguém tiver com alguma diferente dessas que eu falei verdugos, algozes, atormentadores, carcereiros. Tem alguém com alguma palavra diferente dessas? Porque são usadas essas palavras para lembrar que ele ficará submetido a esses
carrascos, tem Bíblia que tem carrascos, não é? Então, são palavras que lembram sofrimento, algozes, carcereiros, verdugos, atormentadores. Então, são palavras que lembram dor e sacrifício, né? Verdugo, atormentador, algozes, carcereiros, tem verdugos, né? Então, são palavras que lembram sofrimento. Aqui também tem torturador e guarda da prisão. Torturadores, guardas, são palavras que lembram sofrimento, dificuldade, tá? Então, nós falamos de dois grandes, e eu uso sempre uma palavra para representar tudo isso, que são atormentadores. Dentro da minha Bíblia tem atormentadores, mas representam essas palavras. E dois atormentadores que ficaram foram bem colocados aqui, foi, deixa eu ter, a culpa e o remorso, né? Então, a culpa, como nós vimos anteriormente, a culpa e o remorso foi colocado como dois atormentadores. Poderíamos dizer como dois verdugos, como dois carcereiros, né? Como dois guardas, culpa e remorso. Duas coisas a que as pessoas podem ficar submetidas se forem incompassíveis, tá? Dois atormentadores. Vamos estar aqui. E o senhor encolerizado entregou-o aos atormentadores, algozes, verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Esses atormentadores, verdugos, carcereiros, serão representados pela culpa e pelo remorso. Então, hoje, nós vamos falar, encerrando o nosso estudo dessa parábola, sobre ação responsável. Nós vamos começar falando sobre ação responsável. E aí, nas nossas anotações, nós fomos colocando assim: para nos libertarmos tanto da culpa, que é um dos atormentadores, quanto da desculpa, porque normalmente quem tem culpa, muitas vezes, usa do expediente desculpa, né? Necessitamos cultivar o processo da ação responsável. Porque quando a pessoa, muitas vezes, é acusada de alguma coisa, ou ela se vê culpada de alguma coisa, não querendo assumir, ela busca o quê? Uma desculpa para se, vamos dizer, justificar aquele ato que não é justificável. Entendeu? Então a gente logo tem, mas eu não sabia, eu não consegui, né? Eu até tentei. Então a gente usa muitas vezes ao lado da culpa, normalmente vem a desculpa. Né? Então, para nós podermos nos libertar desse, que é um dos atormentadores, nós necessitamos cultivar o processo de ação responsável. Essa ação responsável, esse processo é fruto da observação. Mas não é qualquer observação. É de uma observação que tem que ser amorosa, tanto de nós mesmos, quanto dos outros, pela qual nos responsabilizamos pelos nossos atos. Por que tanto de nós mesmos? Porque, às vezes, nós somos verdadeiros atormentadores de nós mesmos. Nós não entendemos ainda que errar ainda faz parte do processo. Então, quando a pessoa, às vezes, se descobre em equívoco, ela vai para o extremo.
começa o quê? Se culpar, se flagelar. Eu sou isso. Aí ela começa, né? Se desmerecer. E essa culpa, como nós já vimos nas aulas passadas, ela vai se tornando um monstro. Ela vai se tornando um monstro. Então, nós temos também que termos esse olhar amoroso para os nossos erros. Quando eu digo olhar amoroso, não é aquele olhar que, como o povo diz por aí, passa pano, passa a mão na cabeça. Não. É entender que nós ainda somos passíveis de errarmos. Nós não somos perfeitos, estamos ainda a caminho, e o erro não pode ser visto também como algo criminoso. A gente tem que entender que o erro é oportunidade de aprendizado. Isso não quer dizer que eu tenha que ficar sentado nele, mas eu tenho que entender que não é algo monstruoso. Então, eu também tenho que ter um olhar amoroso para comigo. Da mesma maneira que eu tenho que ter para com o outro. Jesus não falou, não faça ao outro que não gostaria que te fizessem? Nós não gostaríamos que as pessoas compreendessem que nós erramos, mas isso não quer dizer que o mundo acabou ou que somos as piores pessoas do mundo. A mesma coisa a gente tem que ter para com o outro. O companheiro errou, mas eu tenho que ser o quê? Indulgente. Entender que ele, assim como eu, está num processo evolutivo, tá? E aí, ao reconhecer isso, que eu ainda estou num processo, que eu estou crescendo, eu tenho que não fazer, como eu falei antes, passar a mão na minha cabeça, mas me responsabilizar pelos meus atos. Então, a ação responsável é um processo de autoconsciência. É um processo onde eu caio em mim mesmo, né? Caindo em si, que nós nunca devemos esquecer, não é? Caindo em si de Jesus, que ele ensinou lá na parábola do filho pródigo, que, se eu não me engano, está em Lucas 15, versículo 17. Só dá uma confirmadinha aí, gente, mas eu acho que é isso mesmo, já falei tantas vezes dessa passagem. Lucas 15, versículo 17, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, né? E caindo, Lucas 15, versículo 17. E caindo em si, eu tenho aí consciência de mim mesmo, eu vou então buscar reparar, me responsabilizar pelos meus atos e seguir a minha caminhada. Então, essa ação responsável, ela é um processo de autoconsciência, tá? De autoconsciência. E ela é composta por 5 itens. Essa ação responsável, esse processo de autoconsciência. O primeiro seria a responsabilização. E caindo em si, Lucas 15, versículo 17, eu busco a responsabilização, tá? Nesse processo também entra o arrependimento. Também tem a autoanálise. Terá também o aprendizado, porque tem um aprendizado que eu vou fazer nessa situação. E, por último, a reparação. Então, passa pela responsabilização, arrependimento, autoanálise, aprendizado, que é fundamental, e reparação. Mas, como nós falamos antes, vamos aqui repetir isso. Todo ser humano é ainda imperfeito, ou melhor, perfectível, é aquele que está a caminho, buscando se melhorar para alcançar a perfeição, e por isso, quando realizar uma ação, essa ação que nós vamos realizar terá 2 resultados, ou o acerto ou o erro. Não vai fugir disso. Ou o acerto ou o erro.
O acerto será sempre um ato de amor diante da vida. O erro é um ato de desamor, que pode ser evidente, tá? Ou oculto, que acontece pela ignorância do não saber ou do não sentir. Ele é evidente quando a gente faz sabendo o que está fazendo, não é? Porque muitas vezes a gente erra sabendo que está fazendo algo errado. Agora, a gente também erra, às vezes, sem ter consciência de que aquilo está errado. Então, quando a gente erra, sem saber, a gente poderia dizer que é o erro pela ignorância do não saber. Mas quando a gente erra de forma evidente, o erro seria aquela ignorância do não sentir, sabe? Você não sentir empatia pelo outro, não sentir amor pelas pessoas. É quando a gente erra mesmo, eu sei, eu quero para mim. Ah, mas não me interessa os outros. O que me interessa sou eu. Então, tudo é ignorância, mas é a ignorância do não sentir. Agora tem o erro que você faz, que você achava que estava certo. Você tinha quase certeza que estava certo. Aí é o famoso, no meu ponto de vista, estava certo. Aí é a ignorância do não saber. Tem um ditado velho, antigo, que diz assim: a nossa ignorância nos salva. A nossa ignorância, ela é mais ou menos isso, né? Nos defende. A nossa ignorância nos defende. Quando eu erro por não saber, tem um atenuante. Tem um atenuante. Porque a questão moral não entrou aí. Eu acreditava que aquilo era o certo a ser feito. Então, eu fiz baseado no que eu acreditava ser o certo. Essa é a ignorância do não saber. É lógico que eu vou ter que reparar isso, mas tem um atenuante. Agora, o erro oculto, ou melhor, o erro evidente, aquele que eu erro sabendo que está errado, mas eu quero que seja assim, é a ignorância do não sentir. Aí entra a questão moral, aí a coisa é um pouco mais grave. É um pouco mais grave. Então, vamos falar um pouquinho dessas atitudes, tá? Porque, como nós falamos, a ação responsável é um processo de autoconsciência composta das seguintes atitudes. Então, vamos falar da primeira, responsabilização. Ao se perceber em erro, ao invés de entrar em julgamento, gerador do remorso, ineficaz. Porque o remorso, assim, com a culpa, eles têm até uma funçãozinha, que é a do sininho tocou. O remorso e a culpa servem como sininho tocou, ou a sirene ou a campainha, para dar aquele despertar. E fiz errado, puxa, né? Poxa, tão chato, eu não queria fazer aquilo. Aí bate aquele remorso, aquela culpa. Serve até aí, até o momento do sininho tocou. Para me chamar a atenção, para fazer alguma coisa, para reparar. Até aí a culpa e o remorso serviu. Depois, a partir daqui, joga ele fora que não presta mais. Não presta mais. Então, a utilidade é essa. É para te dar aquele sacode, bateu a culpa, bateu um sacode. A partir do sacode não presta para mais nada. Tá? Porque a culpa e o remorso, se eu levo para frente, ela é totalmente ineficaz para mim. Por quê? Porque ela só vai me trazer problema. Só vai me trazer problema. Tá?
E esse remorso e essa culpa ineficaz, ele é proveniente de uma consciência de culpa. Eu tenho a consciência de culpa, tá? Ele também, nós poderíamos dizer, ele é proveniente da tentativa também infrutífera de fugir dessa situação. Tá? Então, ao se perceber em erro, ao invés de entrar em julgamento, porque às vezes a pessoa começa, né, desenvolver aquele julgamento. Se é meu ou é dos outros, eu começo a desenvolver o julgamento, que é gerador do remorso, ineficaz, se você for dar prosseguimento a ele, tá? É uma tentativa infrutífera de fugir dela. Então, o indivíduo ele tem que ter uma atitude responsável frente à culpa, frente a essa consciência de culpa. Então, eu fiz alguma coisa, o sininho bateu, tá? O sininho bateu, surgiu, tá? A culpa, surgiu o remorso, tomei ciência do que está acontecendo, aí a minha consciência, por que estou incomodada? Porque a minha consciência está incomodada, é a consciência de culpa. Porque se a minha consciência não estiver incomodada, o mundo todo pode falar. Eu não estou nem aí. Entendeu? Todo mundo pode apontar o dedo para mim. Mas se a minha consciência estiver em paz, tá tudo bem. Eu só começo a ficar incomodado quando a minha consciência começa a buzinar. Ela começa a buzinar. Aí é que aquilo me incomoda. Porque se a minha consciência não tocar, podem falar o que quiserem. Podem falar o que quiserem, tá? Então, eu tenho duas atitudes. Ou... Rose, oi. posso... só um parentezinho. Muitas vezes a gente diz assim, e a pessoa tem a consciência adormecida, né? Ou seja, ela pratica o erro, mas não tem consciência do erro. E às vezes é recorrente no erro e não sabe, não percebe que está errando, né? Porque a consciência está tão embotada que ele não tem essa percepção como a maioria tem, de ficar, pô, caramba, não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo. Aqui, Alberto, tem duas coisas. Ou ele não tem consciência, ou ele está tentando fugir dessa consciência. Entendeu? Ele pode estar. Esse não reconhecimento pode ser uma tentativa que, vamos dizer, infrutífera de fugir dela. Porque às vezes está batendo, mas a pessoa não quer assumir a responsabilidade. Então ela finge que não tem consciência. Entendeu? Porque às vezes a pessoa não quer. Então, quando a gente se percebe em erro, primeiro, evitar entrar em julgamento. Porque quando você entra em julgamento, esse julgamento vai ser gerador de um remorso ineficaz. Porque aquele remorso, vamos dizer assim, cumprido, não é aquele do sininho, é ineficaz. Não leva a nada bom, tá? E ele é proveniente da consciência de culpa. Ou da tentativa infrutífera de fugir dela. Então, o indivíduo, ele tem que ter uma atitude responsável. E a atitude responsável não é de autoacusação, mas perceber
que ele é o autor daquele ato e somente ele vai poder repará-lo. Então, essa é a responsabilização. Tocou, me percebi, fiz besteira. Né? Fiz besteira. Aí a minha consciência automaticamente, ó, bateu. Se bateu... Poderíamos dizer, Rose, que essa responsabilidade passa por aquele item que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, o dever. Ou... Sim, nós vamos falar disso. Porque tocou o sininho, eu já percebi. Tem alguma coisa errada. Eu preciso fazer algo. Eu preciso ter uma atitude responsável. E a atitude responsável não é ficar me autoacusando. Você é isso, você é aquilo, você é o pior dos homens. Não é isso. Mas de perceber assim, eu sou o autor do ato. E só tem uma pessoa que pode corrigir isso. Sou eu. Não adianta eu transferir. Sou eu. Não adianta ficar dizendo assim, mas também, né? Mas também aconteceu isso. Aí é o tal do quê? Tal da desculpa. É assumir. Eu cometi o ato. Eu tenho que reparar esse ato. A Joana de Ângeles, no livro Diretrizes para o Êxito, que é esse livro aqui, ó, Diretrizes para o Êxito, no capítulo 30, depois que a gente tiver o livro, vai dar uma olhada, que eu não vou ler o capítulo todo, vou ler só uns pedacinhos. E é interessante, o capítulo 30 diz assim, tem o título, Comportamento Assertivo. É o título do capítulo. E ela diz assim, de forma incontestável, o comportamento desvela a pessoa interior, suas aspirações e projetos, seus valores e conquistas. A maneira como se conduz em família, no grupo social, nas atividades profissionais, expressa o nível de cultura e de educação que se encontra, revelando significativos traços da sua personalidade. Quando da adoção de uma fé religiosa, mais significativo se apresenta, ensejando aos demais entenderem o grau de aprofundamento da convicção aurida e a influência produzida no seu íntimo. Afere-se, pois, a convicção de alguém pela adequação dos objetivos essenciais ao seu modo de viver, pois que, do contrário, os atos desmentem as teses explanadas. Porque, às vezes, você propaga uma tese, mas o ato é totalmente contrário à tese que você propaga, né? Nesse sentido, o comportamento assertivo, nós estamos falando de ação responsável. Nesse sentido, o comportamento assertivo desempenha um papel relevante, tendo-se em vista o compromisso do indivíduo com as próprias convicções e a exteriorização desses conteúdos. Aí depois eu pulei alguns trechos e ela vai dizer assim, o comportamento assertivo estabelece-se num conjunto de valores que se deve ter em conta, a saber, ter opinião e defendê-la, enfrentar críticas quanto justas e oportunas ou não, manter-se com uma naturalidade quando formule pedidos ou os recuse, estabelecer conversação sem imposições descabidas, estar receptivo sempre para mudanças mais enriquecedoras. Aí ela vai dizer assim, o portador de comportamento assertivo, no entanto, sabe enfrentar a crítica, quando se trate ou não de uma análise objetivando corrigir e aprimorar-lhe o pensamento ou a conduta, podendo distinguir quando o interesse é ajudar ou destruir. O comportamento assertivo é bem a medida do equilíbrio da fé que o indivíduo mantém na justiça de Deus,
nos deveres que lhe cumpre atender, no esforço a desprender em favor da própria incessante renovação moral, no contínuo crescimento espiritual na busca do infinito. Nem sempre, talvez, será entendido esse que assim se comporta. Mas isso não é importante, porque o seu não é o objetivo de conquistar o círculo de pessoas que lhe são admiradoras ou simpáticas, mas de conduzir-se conforme a crença que vivencia, demonstrando-lhe a excelência da qualidade pelo bem que a si mesmo se propicia. Essa habilidade saudável do comportamento assertivo é adquirida com Jesus, que nunca evitava o enfrentamento, nem se escusava de amar e de socorrer, mantendo-se íntegro diante de qualquer circunstância. Então, ela fala do comportamento assertivo, que é esse que nós falamos de ação responsável. Você tem que ter uma posição. Se você defende uma tese, você tem que se comportar de acordo com aquilo que você fala. Se você comete um erro, você tem que estar preparado para enfrentar qualquer crítica. Mesmo que seja uma crítica, uma autocrítica. Então você não tem que ficar se desculpando, nem se considerar a pior pessoa. Errei sim. E aí eu sempre tenho como exemplo o Paulo de Tarso, que teve ação responsável. Sabia-se que havia cometido uma série de equívocos e, diante da forma como ele era, ele assume o erro dele e aceita todas as críticas que lhe são feitas, sendo justas ou não. Porque algumas até foram injustas, né? Algumas até foram injustas, mas ele aceitou, ele pensou sobre elas. Aquelas que ele achou que ele poderia aceitar, que estavam de acordo, ele aceitou e procurou corrigir. Aquelas que ele achou que passou do limite, ele simplesmente deixou para lá e seguiu a vida dele, fazendo aquilo que era certo. Outro processo, que eu falei que eram 5, né? O primeiro foi a responsabilização. O segundo, arrependimento. O erro, nós já sabemos que é um ato de desamor, portanto, contrário às leis divinas. E por isso faz-se necessário o arrependimento da gente ter cometido aquele erro. Então você se responsabilizou, percebeu que errou, tá? Sabe que você vai ter que reparar aquilo, vai ter que corrigir aquilo, vai ter que entrar num processo. Porque não é só aquela coisa, errei, acabou. Não, tem todo um processo. E o arrependimento faz parte. Entender? É aquela coisa do errei, sim. E acabou, não. Errei e vou procurar fazer o máximo de esforço para não cometer esse erro novamente. Para não cometer esse erro. Por isso que a reflexão tem que ser profunda, para você marcar bem aquele fato e não voltar nele. Errei. Isso é um ato de desamor. Esse meu erro é contrário às leis do Senhor. É contrário às leis do Senhor. Você se reconhece, né, e se propõe a não cometer mais esse erro novamente. O outro é a autoanálise, o terceiro item, né? É preciso analisar, examinar bem o ato que levou a gente ao erro. Refletir sobre o motivo pelo qual se cometeu aquela ação equivocada, para que você possa aprender com o erro. Não é aquela coisa assim, errei mesmo, mas tudo bem, não erro mais não. Vamos parar aqui. Por que eu fiz isso? É aquela conversa sua com você. Não precisa ter outra pessoa presente, não, porque se tiver, a gente não vai dizer o verdadeiro motivo por que errou. É você com você.
por que eu cometi esse erro. Porque quando a gente está sozinho, por isso que Jesus diz assim, vai fazer sua oração, vá para o seu quarto, fecha a porta, né? Você com você. Eu fiz isso porque eu sou gananciosa. Eu fiz isso porque eu sou invejosa. Finge que não tem ninguém ouvindo. Porque, como disse Paulo, nós somos cercados por uma multidão de testemunhas. Mas, quando você está fazendo essa autoanálise sincera, Deus e os amigos que fizeram com a sua piedade, pode chegar e dizer assim, ó, todo mundo para fora. Todo mundo para fora. Aqui ela não precisa de plateia. Se for sincero, tenha misericórdia. Plateia para isso, não. Aí bota tudo para fora. Aí deixa você realmente sozinho. Mas se não for sincero, vai ter uma briga danada pelo bilhete para poder entrar. Tá? Vai ter a briga pelo bilhete para poder entrar e assistir o espetáculo. E aí você vai fazer. Por que eu fiz? Por inveja. Por ganância. Porque eu sou orgulhosa, sou vaidosa. Eu sou egoísta. Eu queria... Entendeu? Você tem que ir à raiz da causa. Por que eu fiz isso? E aí, quando você encontra a razão, que a gente nem precisa ir muito longe, não, porque a gente sabe por quê, a gente cometeu aquele erro, aí a gente, assim, realmente foi um escândalo. Isso. Então, eu estou aprendendo com o erro. Eu não posso fazer isso novamente. Eu não posso fazer. É aprender com o erro. Porque o equívoco, o erro, o ato que a gente comete, ele é uma experiência. Por isso que o pessoal diz, não existe erro na força da palavra. Existe oportunidade de aprendizado. Agora, vai virar erro pesado se você não aproveitar a oportunidade do aprendizado. Entendeu? Que aí vai ficar complicado. Então, cometeu um erro, você constatou que é o erro, você se arrependeu, vamos mergulhar nele. Vamos mergulhar nele. Para a gente entender a causa. É tipo assim, tem uma piadinha que o pessoal dizia assim, cria vergonha, cara sem vergonha. Sabe? É quando você constata e diz, cria vergonha, cara sem vergonha. Você encontrou a razão, o motivo. Então, você está aprendendo com o erro. No livro, hoje eu sou todo de Joana, Plenitude de Joana, no capítulo 2, que tem por título, deixa eu pegar aqui o título, do capítulo 2, Análise dos Sofrimentos. No capítulo 2, a Joana diz assim, a cautela nas decisões, isso é importante, não se pode converter em medo de agir. Tá? A cautela, o cuidado nas decisões não se pode converter em medo de agir, em cultivo de pessimismo para o futuro. Porque o pessoal às vezes diz assim, eu tenho que tomar muito cuidado nas coisas que eu faço. Mas aí a pessoa exagera nesse cuidado e se torna um pessimismo para o futuro. A pessoa diz assim, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. É o tal do não, que aí se torna um pessimismo para o futuro. Aí ela diz assim, são a ambição irrefreada, a precipitação, a falta de controle que abrem espaços emocionais para o prazer que gera dor. Então, a pessoa, você tem que ter consciência de quais são as chaves para os problemas. São, como ela diz aqui, ambição irrefreada, precipitação, então, é um dos primeiros, né? A precipitação, a falta de controle que abrem espaços emocionais para o prazer que gera dor. Aí ela vai dizer assim, o homem vive na Terra
Estou pulando alguns trechos, tá? Sob a ação de medos, da doença, da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso, da morte. Essa conduta é resultado de seu despreparo para os fenômenos normais da existência, que deve encarar como processo da evolução. Então, o erro faz parte, tá? Faz parte do nosso processo evolutivo. É um fenômeno normal da existência. Se nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, o erro ainda faz parte da nossa caminhada. Então, a gente também não pode ficar aterrorizado pelo erro. Não, porque aí vai dar problema. A gente tem que entender que é um fenômeno normal da existência que a gente deve encarar como processo de evolução. Errei, me responsabilizei, me arrependi, estou fazendo autoanálise, estou detectando a causa do erro, vou corrigir. Processo da evolução, que a Joana está dizendo. Então, eu não posso ficar congelada com medo de caminhar, porque eu posso correr o risco de errar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, se eu for errar, foi o que nós falamos na última aula do Livro dos Espíritos. Aí vem castigo, punição, expiação, essas coisas que a gente traz lá do passado, que a gente sabe que não existe castigo. Falamos muito isso na aula do Livro dos Espíritos. Não existe castigo. Não existe punição. Não existe essa expiação. Troca essa palavra, que ela é muito usada. Existe o quê? Responsabilização. Né? Quando a dificuldade, o obstáculo aparece na minha porta, é uma sequência natural de atos que eu pratiquei e que não deu certo. E aí vem o quê? A consequência, que pode ser boa se o que eu fiz foi bom, que não pode não ser boa se o que eu fiz não é bom. E aí o que eu faço? Eu entro nesse processo. Responsabilização, arrependimento, e corrijo o negócio. É processos da evolução. Então não tem, Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém, Deus não manda ninguém para o inferno, não existe. Essas coisas não existem. Agora, se eu cometo um erro consciente, todo esse processo de evolução vai ser mais difícil, mais contundente, porque aí entrou a questão moral. Se não é assim, vai ser natural. É processo de aprendizado. Tem obstáculo, sim, mas não é castigo, não é punição. Tira essas palavras do nosso... Rose, é a questão de sabermos que somos falíveis, né? Somos perfectíveis. Somos espíritos buscando a nossa evolução. Nesse processo da evolução, acontecerão fenômenos normais da existência. O equívoco é um deles. Porque eu fui criado simples. Simples, já falamos. O espírito é um todo, por isso que ele é simples. Ele é um todo. Ele não pode ser partido. Ele não se divide. Esse é o simples. Um todo. Ignorante. Não sabemos. Ora, se o indivíduo não sabe, foi criado simples, um todo, o espírito é um todo, é um bloco, é um. Ignorante, não sabe, mas ele é perfectível. Ele tem a inteligência em estado latente, que vai se desenvolver a partir do momento que eu me esforçar e eu for vivendo as experiências. A inteligência vai desenvolver. E quanto mais inteligente, melhor eu vou analisando os meus atos. Se eu, ser inteligente, faço escolhas equivocadas, eu tenho que assumir a responsabilidade delas. E nessa responsabilidade há um conjunto de fatores. Há um conjunto de fatores. Então não tem castigo, não tem punição, não tem nada. Tá? É um processo evolutivo. Então ela continua assim. A educação
calcada nos valores ético-morais, não castradora. Olha aqui, a educação calcada nos valores ético-morais, não castradora, porque tem educação castradora, né? Que estimule a consciência do dever e da responsabilidade do indivíduo para com, primeiro, ele próprio, para com seu próximo e para com a vida. Equipam de saúde emocional e valor espiritual para o trânsito equilibrado pela existência física. Esse conhecimento prepara-o para que saiba selecionar o que é útil e saudável. Então, a educação calcada nos valores éticos morais, que não é castradora, que estimule a consciência do dever, da responsabilidade do indivíduo para com ele, para com o próximo e para com a vida, vai equipar o indivíduo de saúde emocional e valor espiritual para que ele possa transitar de forma equilibrada pela existência física, né? E esse conhecimento vai prepará-lo para que ele saiba escolher o que é útil para ele e saudável, e o que não é adequado, né? Então, foi isso que a Joana trouxe para a gente sobre essa autoanálise. O outro item que nós vamos ter também é o aprendizado. Deixa eu colocar os livrinhos aqui, senão vai acumulando. É o aprendizado. Se buscamos, lembra que nós falamos que a gente cava, descobriu lá a razão do erro. Tira um aprendizado. Se buscamos sempre no erro cometido um aprendizado, estaremos evoluindo. Tanto com os acertos, quanto com os erros. No final, o que conta sempre é a evolução do ser humano na busca da sua iluminação. Não é quantos acertos ele teve, nem quantos erros. Lembra que nós estudamos isso no Livro dos Espíritos? Que lá no Livro dos Espíritos diz assim, que todos os espíritos chegarão aonde tem que chegar. Todos se tornarão espíritos perfeitos. Aí ele diz assim, uns chegarão mais rápido, outros vão levar um pouquinho mais de tempo, mas todo mundo vai chegar lá, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, questão 115, diz assim, já na metade da questão, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Passando pelas provas. Uns aceitam submissa a essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada, que é a perfeição. Outros só suportam lamentando, e pela falta em que desse modo incorrem, que lamentar uma falta, permanecem mais tempo afastados da perfeição e da prometida felicidade. Permanecem mais tempo afastados. Mas todos vão chegar. Uns vão chegar mais rápido, outros vão chegar mais lentamente, mas não, ninguém vai contar depois quantos erros e acertos você teve. Tá? Ninguém vai ficar contando. No final, o que conta sempre é a evolução do ser humano, na busca da sua iluminação. Então, com o erro e com o acerto, você conquista aprendizado. Acertei, estou aprendendo. Achei o caminho das pedras. Esse é o caminho das pedras. Vai me facilitar. Fiz um aprendizado. E quebrei a cara. Por que eu quebrei a cara? Descobri por quê? Fiz um aprendizado. Então, esse é o processo de evolução. Nesse livro aqui, também da Joana, Triunfo Pessoal, no capítulo 11, ela vai dizer assim, persistente
É o capítulo 11. Aí o capítulo 11 ele tem vários subtítulos. Esse subtítulo é A Saúde Integral. Eu tirei um trechinho desse subtítulo, tá? É do capítulo 11, deixa eu ver se tem um título aqui do capítulo 11. Só para dar para vocês. O capítulo 11 se chama Reintegração na Religião... Não, desculpe. Deixa eu ver aqui, passei muito. Capítulo 11... Deixa eu ver aqui. Que eu vou dar o título... A individuação. Capítulo 11. A individuação. Aí tem um subtítulo, A Saúde Integral, do capítulo 11. Ela diz assim, preexistente ao berço carnal e sobrevivente à disjunção molecular, o espírito é o agente da vida nos diferentes aspectos sobre os quais se apresenta. Então, ele está dizendo o seguinte, antes de reencarnar, já existe o espírito. Depois que ele desencarna, ele continua existindo. Herdeiro de todas as realizações, seus pensamentos, palavras e atos programam os acontecimentos que o capacitarão para a vitória, sobre o primarismo em que se apresenta nos primeiros cometimentos da evolução, logo no início da sua caminhada, tornando-se cada vez mais portador do conhecimento divino que nele jaz. Conhecimento divino jaz em nós, no nosso íntimo, em estado latente, tá? E das possibilidades superiores, que igualmente se encontram latentes. Então, nós temos em nós, em estado latente, o conhecimento divino e as possibilidades superiores, aguardando apenas que nós comecemos a nos esforçar para que isso comece a ir desabrochando. Lembra que Jesus falou? Deixai brilhar a vossa luz. Essa luz é o conhecimento divino que habita em nós e as possibilidades superiores. Aí muita gente acha que quando Jesus disse deixar brilhar a vossa luz, é aquela luz que o Espírito faz brilhar em torno de si. Não é essa luz, né? É luz no sentido de conhecimento. Deixai brilhar a vossa luz. Nessa luz aí que o pessoal diz assim, oh meu Deus, o Espírito luminoso, aqui ficou tudo brilhando. Não, é esse aqui, ó, que a Joana diz, nós somos portadores do conhecimento divino que nele jaz e das possibilidades superiores que igualmente se lhe encontram latentes. Fomos criados com isso em estado latente dentro de nós. Essa luz que Jesus disse, deixa brilhar a vossa luz. A visão desse ser integral, não apenas da forma que sofre contínuas transformações, porque o espírito vai sofrendo, contínuas transformações, confere-lhe incontáveis oportunidades de aprimoramento, que acena a felicidade possível de ser alcançada. Então, nós vamos caminhando, vamos nos transformando, né? E obtendo inúmeras oportunidades. À medida que desenvolve os valores espirituais e morais, tá? Que o exornam pela procedência divina, promove o progresso da terra e da sociedade que compõe. Nós também falamos sobre isso, estava lá no Evangelho, que a nossa tarefa é evoluir e auxiliar no crescimento da sociedade, sendo que a sociedade é formada por seres humanos. Por isso que André Luiz, lá no livro Evolução dos Mundos, diz que nós somos co-criadores em escala menor. Que a nossa tarefa não é apenas a evolução pessoal, mas também auxiliar no crescimento da sociedade, é o que ela diz aqui. À medida que desenvolve os valores espirituais e morais, que o exornam pela procedência divina, promove o progresso da terra e da sociedade que compõe, facultando-se novos e admiráveis eventos propiciadores de avanços mais significativos. A cada novo desempenho, mais se ampliam os recursos que facultam avanços
mais expressivos, impulsionando sempre para diante. É o aprendizado. A cada, poderíamos dizer assim, novo aprendizado, mais se ampliam os recursos do espírito, que facultam avanços mais expressivos, impulsionando sempre para adiante. Então, o aprendizado é fundamental fazer-se esse aprendizado. E o último item, né, dessa ação responsável é a reparação. A ação responsável se conclui diante da vida que exige, né, diante da vida, né, a ação responsável diante da vida exige que, após ter buscado aprender com o erro, reparemos o ato equivocado, transformando tal atitude em ato de amor. Então, a reparação é um ato de amor. Quando eu vou buscar reparar, é um ato de amor. Ah, como é que você vai buscar reparar? Ah, isso aí é de cada um. É de cada um, tá? Isso é um ato de amor. Agora, vamos prestar atenção em uma coisa, tá? É importante. O auto-perdão não é uma simples adulação do erro de forma fácil. Porque lembra que nós falamos isso? O sujeito tem que compreender que ele ainda está na caminhada, que ele ainda é passível de erros. Mas isso não pode ser apenas esse auto-perdão, uma simples anulação do erro de forma fácil, mas uma ação consciente que requer responsabilidade, tudo isso que nós falamos, responsabilidade, arrependimento, muita autoanálise, aprendizado e reparação. Nada de pegar os atormentadores e jogar nas costas, que é remorso e culpa. A gente tem que se auto-perdoar. Mas não é aquela coisa, me auto-perdoei, pronto, não. É uma ação consciente, tá? Que requer tudo isso. Responsabilidade, arrependimento, muita autoanálise, aprendizado e reparação. Esse é o movimento interno que propicia o auto-perdão. Quem não se perdoa, e tem muita gente que não se perdoa, carrega o fardo pesado dos atormentadores, remorso e culpa. E nós falamos na aula passada sobre isso, né? Tem gente que está com 70 anos, e até contei um caso aqui, que ainda carrega a culpa e remorso de algo que fez lá com 15. E não consegue se auto-perdoar. E aí, o que aconteceu com a vida dela? Virou uma droga, foi uma droga. Foi uma droga. Porque no momento que a pessoa não se auto-perdoou e carrega aquele remorso, essa criatura não vai conseguir ser feliz. Qualquer coisinha que alguém fale, que remonte aquele fato, ela viu um programa na televisão que tocou naquele fato que aconteceu com ela há 200 anos atrás. Pronto. Volta tudo de uma tal forma que ela sente naquele momento a mesma dor que ela sentiu lá 50, 80 anos atrás. Aí você vê e diz assim, meu Deus, gente, larga disso. Se perdoa, entende, você não sabia, você era muito jovem. Que é isso? Não. Como eu falei daquela minha amiga que dizia assim, mas eu, depois de muitos anos, eu me limpei. Quando ela falou isso, eu me limpei, eu falei assim, ó, continua, entre aspas, suja. Porque a pessoa que diz assim, eu levei anos, mas consegui me limpar, você acha que essa pessoa, se acha mesmo que ela está, entre aspas, limpa? Não, ela está carregando a mesma... Porque da forma como ela diz, mas eu me limpei, eu olhei assim, falei, Cristo, ela ainda se sente culpada, porque ela usou o verbo limpar. Você só limpa o que está sujo. Você só limpa o que está sujo. Eu me limpei. Tipo assim, eu olhei assim, eu falei,
Será que ela acredita verdadeiramente que ela se limpou? Não. E ela tem mais de 80 anos. Esse fato aconteceu com ela quando ela tinha uns 20. Gente, eu me limpei com aquele peso do limpei, né, da vassoura, do pano de chão, sabão em pó, de tudo. Eu me limpei, eu olhei, eu falei, meu Deus, isso aí é culpa, remorso. Ela não conseguiu se auto-perdoar. Mas para se auto-perdoar não é só dizer assim, eu me perdoo. Não, você tem que fazer a responsabilização, você tem que se arrepender, você tem que fazer a análise para ver onde você errou, adquirir o aprendizado e reparar. Como poder reparar? Buscar a reparação. Porque muita gente acha que reparar tem que ser no mesmo ponto, com a mesma pessoa. Não, gente, não é isso, tá? Não é isso. Então, quem não se perdoa vai carregar os atormentadores. Como diz aqui, os carrascos, os carcereiros, os guardas que vão prender o sujeito lá, lembra? Daquele troço todo lá? Os verdugos, vai carregar tudo isso. Está carregando tudo isso. Então, e se não perdoa os outros, porque também não é só o auto-perdão, tem o perdoar o outro, né? E se não perdoa os outros, também carrega o fardo pesado dos atormentadores. Ah, quem são os atormentadores daquele que não perdoa o outro? É remorso e culpa? Não. Remorso e culpa é meu atormentador quando eu não me perdoo. Agora, quando eu não perdoo os outros, tem outros atormentadores, que são ressentimento, mágoa, ódio, desejo de vingança. São atormentadores ou não são? Tem um ditado antigo, um ditado oriental, que diz o seguinte: aquele que busca a vingança cava 2 covas. Isso não é atormentador, porque quem busca vingança não vive. Ele está focado em destruir o outro, mas ele não percebe que ele está se autodestruindo. Porque ele não caminha, ele está sempre colado. Aí, uma vez eu perguntei para um companheiro assim, você ama muito o sujeito, né? Eu não amo, eu odeio. Eu digo, não, você é apaixonado por ele, você ama muito. Não, eu digo, claro que ama. Porque você vive a vida inteira colado com ele. Ali, ó, grudado. Ah, mas eu quero destruir. Mas você está colado com ele. Isso é muito amor. Aí ele teve um choque. Porque nesse ditado oriental, dizem que foi Confúcio, sei lá quem foi, não sei quem é oriental, diz, quem busca vingança cava 2 covas. Uma para quem você quer enterrar, outra para você, que vai ficar do lado. E ainda tem uma notícia para dar. De repente, o cara que você quer se vingar, você nem consegue. Porque vem alguém que gosta dele e consegue libertá-lo de você. E você fica na cova enterrado, ó. E ele, ó, vai embora. Se ele tiver merecimento, ele vai embora e você fica lá. Então, ressentimento, mágoa, ódio, desejo de vingança são os atormentadores daquele que não perdoa o outro. Aí, nesse caso, a vida se torna o quê? Insuportável. Eu acho que já contei para vocês a história, né, de uma mãe. Eu vi isso até no programa de rádio. Foi até por aqueles programas antigos da nossa época, Haroldo de Oliveira, lembra que tinha o Haroldo de Andrade? Ele abria o programa contando uma história. Era uma história que alguém escrevia uma carta para ele, contando uma história, e ele abria o programa dele com aquela história. Depois o programa rolava. Teve uma história que eu nunca esqueci, de uma mãe que morava numa comunidade, que agora a gente fala comunidade, né? E o filho dela foi assassinado. Era um bom rapaz, pelo chefão lá do movimento lá. E ela tomou um ódio do cara, mas um ódio mortal. Ela pedia a Deus para matar o cara, pedia, sabe, as preces dela, mas não era morte, não, morte matada, não. Tinha que ser mortes atrozes que ela sonhava pro cara, né? E ela era evangélica. Nessa busca da vingança, é isso que eu falo para você, quem busca a vingança cava 2 covas,
O marido foi embora, que não aguentou conviver com ela, naquele ódio, naquele desejo de vingança que ela tinha, ela fez a tal da monoideia. É a ideia única, entendeu? É a auto-obsessão, monoideia. Ela só pensava isso, só falava isso, só desejava isso. Ela era casada, era um filho único, o marido não aguentou, foi embora. Os parentes e amigos se afastaram, não aguentaram viver com ela. A única pessoa que ainda dava atenção a ela era o pastor da igreja dela, que de vez em quando vinha visitá-la, para ver como ela estava. Mas nem o pastor aguentava ficar muito, porque ela... Isso foram quase 8 anos, sabe? Só falava daquilo, só vivia para pensar aquilo. Um dia, uma amiga chegou na casa dela, sabe, gargalhando de felicidade. Fulana, tem uma notícia para você espetacular. Ela disse o quê? 8 anos, a vida dela estava, sabe, um lixo. Sabe o fulano? Teu sonho aconteceu. Ele morreu. E não foi morte matada, como diz por aí, não. Foi aquela morte, sabe, terrível, terrível, que você desejava. Ela ouviu a notícia, ficou parada, congelada, quase por 5 minutos. Isso é ela que escreveu a carta para o Haroldo de Andrade. Ela contando a história dela. Ela ficou congelada. Depois de 5 minutos, ela disse que começou a chorar. Ela chorava, caiu no chão, chorou. E a amiga pensou, o que houve com essa mulher? Era para ela estar soltando foguete. E aí, quando ela conseguiu parar de chorar, a amiga virou, o que houve? O que foi isso? Ela olhou para a amiga e disse assim, e o meu filho não voltou. Entendeu? Ela ficou tão alucinada de ódio que, para ela, o ato do desejo da vida, por isso que ele diz que quem busca a vingança cava 2 covas, ela se destruiu, ela se enterrou. E na cabeça dela, já desequilibrada, a morte dele estava condicionada à volta do filho. O cara morreu, como ela pensava, e o filho dela continuou morto. Entendeu? Ela viu que ela destruiu, paralisou a vida dela durante 8 anos. E tudo continuou. A vida continuou a caminhar. O filho dela não voltou. Foi esse aí que ela começou. Aí ela buscou ajuda lá com o pastor, que colocou ela para fazer um tratamento psicológico, e ela foi começando a reestruturar a vida dela. E aí que ela foi, o tal da autoanálise, perceber que o que adiantou o desejo de vingança? Nada. Porque o filho dela continuou lá, e de repente até afastado dela. Porque do jeito que ela estava, ela só iria o quê? Trazer transtorno para o espírito do filho. E isso é um grande atormentador, não é? Esse desejo de vingança, que não levou ela a nada, só levou ela a destruição. Perdeu tudo, perdeu família, amigo e tudo mais. A vida dela ficou paralisada. O desejo da vingança. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, né? O perdão, tanto para nós mesmos, porque, como eu falei, tem pessoa que praticamente anula, destrói a própria vida por um ato que ela cometeu no passado, eu não sei lá, e não se perdoou. Com certeza, um de vocês deve conhecer uma pessoa assim, que não se perdoou ou ainda não conseguiu se perdoar. Então, o perdão, tanto a si mesmo como as outras pessoas, representa um grande ato de auto-amor, pois significa a libertação, tá, de todos esses sentimentos atormentadores. Do remorso e da culpa, quando você não se perdoa. E do ressentimento, mágoa, ódio e desejo de vingança, quando você não perdoa o outro. Então, o perdão e o auto-perdão é a chave para você abrir as algemas e se libertar. E se você pede perdão e o cara não te perdoa, não é mais problema teu. É problema do outro. É problema do outro. Entendeu? Não é mais seu problema.
Então, como nós falamos nesse Mateus 18, 34, né? E o Senhor, encolerizado por aquele que não perdoou a dívida em cima do companheiro, porque a dele era imensa, e o Senhor perdoou. E ele não façais aos outros que não gostaria que te fizessem, ele tinha, ou melhor, aí também a gente pode trocar, façais ao outro o que gostaria que te fizesse. Como ele foi perdoado de uma dívida monstruosa, ele tinha que ter perdoado o outro. Como ele não perdoou, o Senhor, o que foi? O entregou aos atormentadores. Se agora, perdoando, você se liberta desses atormentadores. Aqui no texto do Caibar, vamos voltar lá na parábola do Caibar. Parábola do credor incompassivo. No terceiro parágrafo da parábola, no livro, tá? No livro do Caibar, no terceiro parágrafo, ele diz assim: o servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, aquele que devia uma monstruosidade, uma dívida incalculável, dizia assim: tem paciência comigo, que te pagarei tudo. E o Senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. O Senhor teve compaixão dele. Vamos agora para o quinto parágrafo, que diz assim: vendo, pois, os seus companheiros, que são os companheiros de serviço, outros companheiros que deviam também, o que se tinha passado, ficaram muitíssimo tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pediste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Olha a palavra compaixão aí, não é? Lá, quando ele foi pedir perdão da dívida, o Senhor teve compaixão dele. E agora o Senhor pergunta: eu tive compaixão de ti. Não, você também não devias ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? O Senhor já demonstrou milhões de vezes compaixão para conosco, não é? Por que então nós também não temos compaixão para com os nossos semelhantes? É muito necessário o desenvolvimento da compaixão para conosco, que nós temos que ter compaixão para conosco, e para com os outros. Pois esse sentimento da compaixão leva-nos a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Já encerrando, vamos pegar em Mateus, no capítulo 6, versículo de 9 a 15. Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 15. Todo mundo achou? Era só voltar um pouquinho aí. Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 9 até 15. Todo mundo achou? Então vamos lá. Eis como deveis rezar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Olha o credor incompassivo aí. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então, se tivermos, da mesma forma que clamamos ao Pai perdão, e o Pai tem compaixão conosco, nós devemos também ter compaixão para com os nossos semelhantes. É isso que o Senhor nos ensina nessa oração do Pai Nosso. Muito claro, oração que a gente repete todo dia, todo dia. Mas não faz o quê? Uma análise profunda do texto. E para encerrarmos o estudo de hoje, vamos pegar o livro do Caibar, último parágrafo do texto. Esse parágrafo nós ainda não tínhamos lido. O último parágrafo da parábola do credor incompassivo. Nesta obra aqui. Último parágrafo da parábola do credor incompassivo. Está escrito assim. Todo mundo achou? Vamos lá. A lei do perdão é inflexível. Reina no céu, tal como a prescreveu na terra o mestre Nazareno, cujo espírito, alheio aos princípios sacerdotais, aos dogmas e mistérios das igrejas, deve ser ouvido, respeitado, amado e servido. Então, a lei do perdão é inflexível, reina no céu, tal como a prescreveu na terra o mestre Nazareno. Ele a prescreveu na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a lei do perdão, prescrita por Jesus na terra, tá? Da forma como ela reina no céu. E Jesus a trouxe para nós. E nós temos que ouvi-lo, respeitá-lo, amá-lo e servi-lo e colocar em prática o que ele nos ensinou. Então, essa parábola do credor incompassivo, ela é espetacular, gente. E tem muito mais coisas. É que não dá para a gente, agora, né, continuar. Em outros momentos, ela será estudada. E outras coisas nós iremos encontrando. Mas olha quanta coisa nós vimos nessa parábola. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Gostaria de ouvir a opinião de vocês, a reflexão de vocês sobre isso. Ô, Rose, Fale. no decorrer da tua abordagem, tem vários pontos de vista que a gente fica aqui, né, palpitando em querer colocar alguma coisinha, porque são vários detalhezinhos que mereciam um comentário, um desdobramento. Comente. Mas nesse questão aí dos atormentadores, que são as nossas questões, e muitas das vezes nos leva a culpa ou remorso, e aí você veio passo a passo, responsabilidade, etc. Como eu coloquei a questão que somos falíveis, né? Que nós somos seres que ainda estamos no nível de crescimento espiritual, que estamos num aprendizado. Somos seres em aprendizado, estamos em processo de... E o erro e acerto é o caminho. Porque você, como está na escola, tu vai lá, o professor dá a equação matemática, você vai lá fazer o exercício, precisa errar, precisa acertar até você chegar à fixação daquele conhecimento. E na vida é assim, a gente, como aprendiz da vida, precisa errar, acertar, vem a autoanálise, você analisa, se arrepende, busca não cometer mais aquele equívoco, mas às vezes comete de novo, até chegar o momento da fixação. Então, a fixação vem com a maturidade espiritual. Eu não posso medir a Denise, eu não posso medir a seu Jorge, a ninguém, porque cada um está no seu processo. Eu só corrigi, Alberto, um minutinho.
uma palavrinha que você usou aí. Eu não estou escutando, não sei por quê. O meu som está ruim? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ideína, está conseguindo me ouvir? Todo mundo? Deixa eu aumentar eu aqui. Que houve uma quedinha assim aqui. Eu só corrigiria uma palavrinha que você usou. Você falou, a gente precisa errar. Não é preciso... A gente usa palavras assim, meio mal colocadas. Né? É quem precisa passar pela experiência do erro e acerto. É nesse sentido. Errar, e isso, como disse a Joana de Anjos, faz parte do nosso processo de evolução. Os equívocos e os acertos fazem parte do processo de evolução, já que estamos na caminhada, estamos subindo o degrau. Então, a gente não deve encarar isso como uma morte, não é? E aí, quando errarmos, fazer aquele processo da autorresponsabilização. É aquele processo, responsabilização, arrependimento, né? Aprendizado, autoanálise e reparação. Agora, não é nada assim, oh meu Deus, ele errou. Faz parte. Está no processo, não é? E a partir do momento que a gente vai fixando o aprendizado, os equívocos vão diminuindo. Eles vão diminuindo. Porque, Rose, quando nós cometemos um equívoco, nos distanciamos da lei de Deus, é inevitável a dor. E a dor ninguém quer. Então, o nosso erro e acerto vem pelo aguilhão. Né? Aguilhão é aquele espeto que a nossa consciência vai dizendo, pô, não é aí, não é por aí. Foda. Né? Para alguns, ainda é necessário. Outros não, outros já tomou a primeira espetada e deu, opa, já tomou mais cuidado. Outros, dependendo ainda do grau de conhecimento, ainda vai. Mas é um processo natural, é assim que caminha. Né? É assim que o sujeito pega o jeito, arreta e vai. E vai cada vez mais. E nesse processo, Rose, todos nós aqui sabemos disso, estamos nesse processo de aprendizado. Por isso que há a necessidade de você perceber que cada um está no seu estágio. Então, o perdão é necessário. Que se já fôssemos todos seres puros, ninguém não teria o erro entre nós, não teríamos uma palavra mais rude, uma atitude mais rude que a gente considera que nós temos que entender que nós estamos na nossa convivência diária lidando com indivíduos que, como nós, estão no processo de aprendizado. Então, é perdoar. Pode falar. Não, terminei. E é o que está no Livro dos Espíritos, na questão 107. É o que está lá. Todos os espíritos ainda, mesmo aqueles que são na segunda ordem, que são os bons espíritos, todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. E lá ele diz que somente os espíritos da segunda classe superiores não precisam mais reencarnar para cumprir provas. Mas os espíritos benévolos, sábios, de sabedoria, ainda precisam. Porque eles ainda cometem deslizes. Só os espíritos superiores e os puros é que não precisam mais reencarnar por prova. É emissão. O resto é por prova. Por quê? Porque ainda estão nesse processo. Cada vez equivocando-se menos. Mas ainda precisam passar por provas, porque para corrigir o que precisa. Então, por isso que eu falei na aula passada do Livro dos Espíritos, vamos acabar com essa palavra de castigo, punição. A gente, às vezes, encontra no livro, porque são traduções antigas, essas palavras são muito usadas. Então, a gente pode ler, mas não entender isso como ao pé da letra. Castigo, punição, né? Inferno. Não leva por aí. É processo de evolução, como diz Joana de Ângelos. E passa por isso daí, não é? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Alguém quer falar mais alguma coisa? Se permitisse, eu gostaria de falar só um detalhezinho.
No caso, por exemplo, um espírito, é até leviano da minha parte citar nomes, mas vamos dar um exemplo para a gente ter um entendimento. Dr. Bezerra de Menezes. Uma vez eu li que até espíritos que já atingiram um patamar já de crescimento espiritual ainda têm suas manias, algumas manias. Por isso, às vezes há uma necessidade. Entendeu? Então, assim, um alívio para nós, porque não chegamos ao nível do Dr. Bezerra, ele ainda tem alguma coisa para ser resolvida. Imagina nós. Não é? São espíritos ainda, não são espíritos, não é espírito puro, meu filho. Ainda tem alguma coisa. E nós somos individualidades. Não é tudo igual. Todos têm o mesmo objetivo. Esses espíritos, né, de escola, eles têm o mesmo objetivo, que é a gente fazer a vontade do Pai. Mas cada um tem a sua forma de ser. Fale. Rose, eu só não entendi uma coisa que você falou aí. Que a meu sentir, eu estou lendo também aqui